Olá, você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, os nossos sinceros agradecimentos pela sua companhia. Hoje nós vamos tratar de um programa excepcional, o programa número 21, nos domínios da mediunidade, e vamos iniciar o estudo do livro de André Luiz. Mas antes de falarmos do livro, vamos falar da página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Por isso, nós reunimos aqui o maior acervo possível de obras, as obras da codificação, livros suplementares, textos, palestras, entrevistas e os programas oriundos da Web Rádio Estação da Luz. Hoje nós vamos reproduzir o programa número 21, nos domínios da mediunidade, preparo para a reunião, despertar, apresentação de Amadeu Ferreira, Ivan Augusto, Renato Bezerra e Jair Aquino, com os trabalhos técnicos de Eliel Tavares. Um programa simplesmente excepcional. Por quê? Porque nós vamos iniciar um estudo do flagelo da humanidade, a obsessão. Como diz Divaldo Franco, a obsessão é um flagelo para a humanidade. E nós vamos fazer uma viagem nesse livro ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Vamos iniciar nesse programa uma análise da introdução, um texto de André Luiz, outro texto de Emmanuel, e nós vamos prosseguir na sequência, vamos entrar no tema que é Prepara para a reunião, despertar. Nós vamos analisar o papel do trabalhador, as suas atividades, as suas funções, como se preparar antes, durante e depois, as influências que pode receber do mundo espiritual. Portanto, é um programa excepcional, mas o estudo em si é imperdível. E nós contamos com a sua companhia em mais esse trabalho. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas,
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Olá, você! Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, e aqui em Natal são exatamente 8 horas e 1 minuto. Estudamos o tema hoje, preparar para a reunião, despertar, do livro Desobsessão, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E agora vamos ao programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui na Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz de Natal para todo o planeta, e também no Facebook e no YouTube. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, São Paulo do Potengi, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, de Ceará Mirim, da Casa Espírita de Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa de Caridade Chico Xavier, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, do Núcleo Espírita Eurípides Barçanufo, lá em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, de uma quantidade enorme de movimentos, de casas e pessoas espíritas que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz. Mas agora é hora de cumprimentar os irmãos que estão conosco para juntos fazermos o programa de hoje. E vamos começar por aquele que chegou primeiro, Renato. Bom dia, Renato. Paz e luz com Jesus. Bom dia, Amadeus. Bom dia, Jair. Bom dia a todos. Muito bem, Jair. Bom dia, meu querido irmão. Que as bênçãos e o amor do nosso Pai continuem nos envolvendo sempre. Bom dia. Bom dia, Amadeus. Bom dia, Renato. E bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Paz e luz para todos. Agora um abraço especial para o nosso Elias Tavares, que é a ele, sem querer obsidiá-lo, mas é ele a quem nós devemos esse trabalho que estamos realizando, esse trabalho da Web Rádio Estação da Luz. E ele está lá nos trabalhos técnicos, dando a sustentação para que esse trabalho aconteça. Que as bênçãos e o amor do nosso Pai o envolva. Bom dia, Tavares. Ele está ocupado. Mas vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, o nosso programa de hoje, os domínios da mediunidade, preparar para a reunião, despertar, fazendo a leitura preparatória. Vou fazer a leitura preparatória, o nosso irmão Renato faz a prece, Jair faz o tópico do Evangelho. Vamos fazer a leitura preparatória do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fé e Obra, capítulo 5. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinante sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, leiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias, deste modo, em comunhão com a divindade, com a majestade. Simplesmente porque te faças cuidadoso no culto exterior da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa do semelhante. É por isso que a fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível.
Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos enquanto a edificação dos homens. Por amar infinitamente a Deus na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Que as bênçãos e o amor do nosso Pai continuem nos envolvendo sempre, e agora com a palavra o nosso irmão Renato Bezerra com a prece. Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos aqui reunidos para nós levarmos a doutrina prometida por Jesus, nosso irmão, a todos os lares, a todos os locais aonde puderemos chegar. Sabemos, Senhor, que essa oportunidade, essa grande oportunidade, vem lapidar nossos corações, as nossas vidas. É com alegria muito grande, Senhor, por estarmos aqui reunidos em seu santo divino nome. Mas sabemos que, além das alegrias, existem as tristezas. A tristeza é porque nosso planeta ainda passa por situação delicada. E pedimos, Senhor, que através dos seus ceareiros, do seu exército, faça que diminua esse processo, para que nós possamos viver em paz. Sabemos que as vossas bênçãos, que és um pai, és um irmão, que está entre nós, para que nós possamos aprendermos os seus ensinamentos e a vossa bondade, o seu evangelho. Que essas bênçãos recaiam a todos nós que estamos aqui, a todos aqueles que estão nos escutando, que possa ter um dia de paz, de prosperidade, menos ansiedade, mais fé. Que o Senhor da vida nos abençoe sempre. Muito bem, meu querido irmão Renato, que as bênçãos e o amor do nosso Pai misericordioso continue nos envolvendo sempre. E agora passamos para o nosso irmão José Aquino, que vai fazer a leitura e um breve comentário do ponto do Evangelho. Que Deus o abençoe, Aquino. Obrigado, Mateus. E o nosso Evangelho, do nosso programa de hoje, ele traz o seu capítulo 10, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o item, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Está em São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele vos escutando, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro se aproximou e lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está em São Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. O Evangelho da manhã de hoje tem tudo a ver com o nosso programa, né? O perdão, quando Jesus falou para Pedro que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, é porque esse perdão é fundamental na nossa vida, né?
nós ainda seres frágeis aqui na Terra, que oscilamos muito no nosso dia a dia, nós estamos aqui aprendendo a respeitar os nossos irmãos. E, através desse respeito, também perdoar. Porque nós somos merecedores de ser perdoados. Quantas vezes nós erramos no nosso dia a dia? Erramos dentro do nosso lar, magoamos nossos familiares, magoamos nossos amigos. Então, precisamos desse perdão. E para a gente poder ser perdoado, também temos que perdoar as pessoas, né, no nosso dia a dia. Porque se a gente não perdoar, a gente vai guardar essas energias inferiores dentro de nós. Vamos guardar esses sentimentos inferiores dentro de nós, que são a angústia, o rancor, a mágoa, né? E eles têm uma energia muito forte dentro de nós. Porque ele não fica só no nosso exterior, essas energias, esses pensamentos. Elas chegam também nos nossos órgãos. Isso tem uma violência muito grande que acarreta desequilíbrio, desarmonia. E quantas pessoas não desencarnam, não morrem, não passam para o plano espiritual devido a essa violência que elas mesmas cometeram com elas mesmas, de não conseguir se perdoar e perdoar o próximo. Nós temos um caso aí, dentro da doutrina espírita, do nosso irmão André Luiz. Chegou no plano espiritual como um suicida inconsciente. E quantos de nós não passamos para lá dessa maneira? Porque abreviamos a nossa vida aqui na Terra devido a esses pensamentos ainda que guardamos dentro de nós e que nos magoa tanto. Então, essa é a mensagem do Evangelho da manhã de hoje. Muita paz e luz para todos. Maravilha, meu irmão Jair. Aproveitando que você se referiu ao André Luiz, lembro-me de orientação do Espírito Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, falando sobre a reencarnação do Segismundo, lá na frente, na proteção, e Alexandre esclarecendo a André Luiz que, na verdade, essas energias negativas que a gente acumula, inicialmente no perispírito, depois se exteriorizam para o corpo físico e causam-nos graves doenças. Não apenas a doença da alma, que vai continuar enferma, mas também a doença do corpo físico, porque os órgãos mais essenciais para a nossa existência também são afetados. Então, pensamento elevado, obras, fé e obras, como disse o texto de Emmanuel, agora na abertura do nosso programa. Mas, meus queridos irmãos, antes de iniciarmos o nosso programa propriamente dito, adentrarmos no tema, eu gostaria de lembrar, ou dar uma dica de um livro. Esse livro que vou sugerir hoje é o livro Jesus no Lar, um livro excepcional, ditado pelo espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da editora da Federação Espírita Brasileira. É um livro excepcional. Jesus no Lar, eu sempre uso nos meus evangelhos. Aliás, eu faço um rodízio. Eu faço ele todo, depois faço Fonte Viva, o Pão Nosso, que estou fazendo agora, e assim sucessivamente. Mas esse livro, Jesus no Lar, é simplesmente excepcional. Mas vamos nos aproximar mais agora dos nossos trabalhos. Nós terminamos, na semana passada, o livro, o estudo dos capítulos referentes à reencarnação de Segismundo. Foi feita a preparação, a reencarnação, a proteção. E depois, a direção da casa, ou seja, a direção do programa, juntamente conosco, entendemos e fazemos o estudo a partir de hoje do livro Desobsessão, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Porque nesse livro nós vamos encontrar uma quantidade enorme de atividades dos trabalhadores encarnados e desencarnados. E como Divaldo diz que a obsessão é o mal do século, nós vamos trabalhar esse tema, porque certamente pode beneficiar alguém. E o irmão Bezerra de Menezes nos disse o seguinte: se você elabora, prepara e vai executar um trabalho em nome de Jesus, se uma única pessoa foi atendida, atendeu o objetivo. Já atendeu o objetivo. A partir dali é pela misericórdia e pela graça do Mestre Jesus. Então, vamos iniciar esse trabalho com a perspectiva de que
os esclarecimentos que serão ministrados aqui no nosso estudo, que vai ser um estudo realmente, onde nós que estamos aqui na sala vamos nos interrogar, vamos questionar entre nós. Esse estudo certamente vai ajudar a quem está nos acompanhando na web rádio, no YouTube e no Facebook. Isso nos deixa muito feliz. Mas, mesmo assim, nós estamos aqui propondo aqueles 2 contatos do WhatsApp para que você faça contato conosco e a direção da rádio pega esse contato, anota e passa para a gente, para que a gente possa trabalhar no estudo que nós vamos iniciar no livro Desobsessão. E o contato é 84 988 17 55 98, 84 981 85 3100. Então, contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, com as suas vibrações amoráveis para mais esse empreendimento que estamos iniciando. Agora, meus irmãos, Renato e Jair, nós tomamos a liberdade de anotar aqui 2 tópicos. Primeiro, na introdução de Emmanuel no livro Desobsessão. Extraímos ali um tópico para uma pequena reflexão sobre obsessão. E depois, na introdução do próprio André Luiz, nós extraímos também outro pequeno trecho que vamos fazer a leitura e refletirmos sobre isso para passarmos para os nossos questionamentos e o aprofundamento da nossa questão. Se me permite. No tópico 1 da introdução do livro, e perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Lucas, capítulo 30, versículo 8. Atentando ao trabalho da desobsessão nos arredores de Gadara, vemos Jesus a conversar fraternalmente com o obsesso que ele era apresentado, ao mesmo tempo que se fazia ouvir pelos desencarnados infelizes. Importante verificar que antes da interrogativa do mestre, a pergunta, o nome, o médium, consciente da pressão que sofria por parte das inteligências conturbadas e errantes, informa chamar-se Legião. E o evangelista João acrescenta que o obsidiado assim procedia porque tinham entrado nele muitos demônios. Então, antes de prosseguirmos, gostaríamos de começar a conversar. Veja bem, Jesus nos disse lá no Evangelho, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espírito, o Espiritismo, o Consolador, Cristo Consolador, que tudo vem a seu tempo, inclusive esses esclarecimentos que ele não podia dar naquela época, prometeu no Evangelho, prometeu que no tempo oportuno pediria ao Pai para mandar um outro Consolador, que relembraria o que ele estava ensinando e revelava aquilo que não era possível ser dito. Então, retroagindo aqui um pouquinho atrás, nós vamos ver aqui a informação do evangelista de que tinham entrado nele, no médio, muitos demônios. Primeira definição, e depois entrar no médio. É assim que ocorre, Jair? Os espíritos entram no médio realmente num processo obsessivo? Liga o microfone, irmão. Obrigado. Esse é o pensamento que muitas pessoas têm por aí afora, né? Que um espírito entra numa pessoa, né? Mas a doutrina espírita nos esclarece e mostra que essa ligação que o espírito tem com a pessoa, de um desencarnado para um encarnado, ela ocorre através do corpo espiritual. Nós, encarnados aqui, temos o nosso corpo material, temos o nosso corpo perispiritual, chamado também de perispírito, e temos o nosso espírito, né? Então, quer dizer que nós temos duas vestimentas, né? Então, quando nós desencarnamos, passamos para o plano espiritual, nós continuamos com a nossa segunda veste, nossa segunda vestimenta, que é o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. Então, esse contato se dá do plano espiritual para o plano material através do perispírito para o perispírito. Do perispírito do nosso irmão desencarnado para o perispírito do irmão que está encarnado. Isso através do pensamento, né? Então, toda essa influenciação ocorre de pensamento para pensamento, do perispírito, do corpo espiritual,
do irmão desencarnado, volto a dizer, para o irmão encarnado. Né? Então, não é adentrar o corpo. Isso acontece muitas vezes numa questão de subjugação, possamos dizer assim, onde o espírito, o perispírito do nosso irmão desencarnado, fica muito junto do perispírito do irmão encarnado, mas não chega a tomar o lugar. Nós sabemos na ciência que dois corpos não podem estar no mesmo lugar. Né? Então, pela questão da espiritualidade, da mesma maneira. Então, o espírito ele não entra no corpo da pessoa, apenas esse é um contato através do pensamento. Maravilha, Jair, as explicações objetivas e claras. Com relação à questão do demônio, como nós dissemos anteriormente, tudo vem a seu tempo, e naquela época, os espíritos maus, aqueles que se alocupletavam das emanações de sangue, de morte de animais, etc., e até de sacrifícios humanos, espíritos perversos, espíritos ignorantes, eram tidos como demônios. Mas, no tempo oportuno, ou seja, 1.800 anos depois de Jesus, vem Kardec, através da orientação do plano espiritual, faz a concaternação do material da codificação e codifica a doutrina espírita, onde esclarece que aqueles demônios, na verdade, ou aquelas criaturas, são as almas dos homens desencarnados e, portanto, não são nada de demônio. São espíritos ignorantes que, mesmo nos momentos atuais, ainda se nutrem, se alocupletam dessas energias. Mas Jair foi muito feliz quando ele esclareceu que, na verdade, não há introdução do espírito invasor no corpo. Se ele invadiu o corpo, há um desencarne, porque o espírito é responsável. Porque, na verdade, quem comanda somos nós somos os espíritos. Então, esse corpo que me pertence, se algum espírito invadi-lo, eu automaticamente sou expulso e há o desencarne. Não tem como fazer essa transfusão do espírito para o outro de um corpo. Infelizmente, essas coisas, muita gente ainda acredita que se daria assim, mas não é assim que acontece. E aí foi muito feliz. Mas, sabendo hoje, com Allan Kardec, conforme as palavras textuais do codificador da doutrina espírita, no item 6 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, que esses demônios mais não são do que a alma de homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais, extraídos no primeiro texto da introdução do livro Desobsessão, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, Kardec vem nos orientar a seguir a orientação de Jesus. Amai os vossos inimigos. Aí tinha um amigo meu lá no Diário de Pernambuco, na redação, que ele gostava de dizer, era um gozador, desses caras que levam a vida fazendo gozações, mas levam uma vida feliz. Não são gozações nocivas, desagradáveis, são entretenimento. E ele dizia, em terra de sapo, de cócara com ele. Aquilo era divertido. Eu costumava dizer, em terra de sapo, de cócara com ele. Então, Kardec seguiu exatamente isso. Jesus diz, amai os vossos inimigos. Kardec orienta, amai os vossos inimigos, para não retornarmos ao mundo espiritual cheio de débitos, que vai resultar no quê, Jair? Se voltarmos ao mundo espiritual cheio de débitos... Vamos continuar no plano espiritual sofrendo, né? Com os nossos defeitos, nossos erros lá. A gente vê aqui na Terra que, quando estamos encarnados, nós temos o nosso corpo. Que maravilha é o nosso corpo, né? Eu acho que o maior patrimônio que Deus nos deu é esse corpo, porque sem ele nós não podíamos estar aqui nesse plano material, né? E o nosso corpo, através dos nossos órgãos, se a gente perceber, a gente só consegue ver pelos nossos olhos, escutar pelos nossos ouvidos e falar pela nossa boca. Mas no plano espiritual isso se torna diferente. Quando perdemos o nosso corpo material, como eu falei no início, nós ficamos no plano espiritual com o nosso perispírito. E a gente, através do perispírito, nós não temos esses canais, como é o canal da visão, da audição, por aí fora vai. Nós temos o que era no plano espiritual, uma parte toda extensiva, que a gente vê pelo espírito, de uma maneira geral. Da cabeça aos pés, o espírito vê, tanto de trás como de frente. Se ele escutar, escuta da mesma maneira.
Aí eu pergunto a vocês, e a dor? A dor era generalizada. Nós não sentimos a dor do dedo, a dor de cabeça, a dor do braço. Não, a dor é toda generalizada. Então, o espírito sente. Isso é o sofrimento no outro lado. Muito bem, Jair. Brigadão aí pelas explicações, mas retornando ao tema de Kardec, amai vossos inimigos, e aí Jair já fez a introdução. Veja bem, se retornarmos ao mundo espiritual compromissado com nossos irmãos, invariavelmente, aliás, indiscutivelmente, retornaremos depois ao mundo físico, em processos reencarnatórios depois, para o pagamento desses débitos. E é isso que gera exatamente os processos obsessivos. Nós voltamos para a experiência encarnatória, muitas vezes engrafinhados com nossos inimigos do passado, porque não perdoamos, não aprendemos a amar. E aí, o problema que nós criamos aqui, ele continua no mundo espiritual. E aí, a espiritualidade nos orienta. O que é necessário fazer? Bom, primeiro, amar o nosso irmão. Mas como é que nós vamos amar aquele irmão? Esquecendo a ofensa, orando e vigiando para não cair em tentação e pedindo a misericórdia por aquela criatura, e ele vai ver que, na verdade, nós estamos querendo o bem dele, entra no esquecimento, depois vem o perdão. E vindo o perdão, depois vem a oportunidade do ressarcimento, que era o processo reencarnatório. Mas o meu querido irmão Renato retornou. Ele esteve aí com um problemazinho de internet. Essas internets da gente são simplesmente brincadeira. Mas nós vamos agora, Renato, passar para o tópico referente à citação do André Luiz, que é sobre a desobsessão. Nós falamos sobre a obsessão e a desobsessão. E aí diz André Luiz aqui: terapêuticas diversas merecem estudo para a supressão dos males que flagelam a humanidade. Antibióticos atacam o processo de infecção, institutos especializados examinam a patologia do câncer, a cirurgia atinge o coração para sanar os defeitos cardíacos e a vacina constitui defesa para milhões. Ao lado, porém, das enfermidades que supliciam o corpo, encontramos aqui e além as calamidades da obsessão que desequilibram a mente. Para lá de teias fisiológicas que entretecem o carro orgânico que se vale o espírito para o estágio educativo no mundo, é possível identificar os quadros obscuros de semelhantes desastres nos quais as forças genésicas, desajustadas pelo pensamento em desgoverno, assimilam forças magnéticas do mesmo teor, estabelecendo a alienação mental que vai do tique à loucura, escalando por fobias e moléstias as mais variadas. Então, Renato, quer dizer que até os nossos pensamentos, como nós tratamos lá no tópico anterior, os nossos pensamentos podem originar os processos obsessivos, é isso mesmo? Através da nossa conduta, nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, nossas maneiras de agir, a influência do nosso pensamento é muito grande, porque muitas vezes se constitui um processo obsessivo. Mas nós sabemos que nós poderemos, através das nossas mentes, melhorar a nossa condição de vida. Só vibrar na faixa positiva. É por isso que existem muitas pessoas que ainda estão numa situação muito delicada, porque além de ter o processo, como a André Luiz falou aí, que existem muitas doenças materiais, e se a pessoa, o ser humano, vibrar na faixa negativa por não achar que não deveria ter aquela doença, ou tem aquela doença, mas sempre procurando desfazer da sua própria fé, então poderá acontecer coisas mais graves na sua condição de vida. É por isso que a doutrina dos Espíritos sempre está nos mostrando e nos traz uma palavra de consolação. É que nós temos fé, nós temos muita paz, uma boa vibração para que nós possamos viver em paz.
Maravilha, Renato. E aí a gente vai entender aquela assertiva do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, quando ele se refere ao processo obsessivo como o mal do século. Porque ele diz aqui, vemos-los instalado em todas as classes, desde aquelas em que se situam as pessoas providas de elevados recursos da inteligência, aquelas outras onde respiram companheiros carentes das primeiras noções do alfabeto, desbordando muitas vezes na tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa ou na insânia conduzida ao hospício. Isso tudo sem relacionarmos os problemas da depressão, os desvaios sexuais, as síndromes de angústia e as desarmonias domésticas. Tudo isso, naturalmente, decorrente dos processos obsessivos, Jair. Exatamente, Amadeus. Né? A gente sabe que essa influência ela pode ocorrer sutilmente. A pessoa não pode nem perceber que está sendo influenciada. A doutrina espírita ela classifica essa influência de 3 modos, né? A obsessão simples, temos a fascinação, a subjugação e a possessão. Nós sabemos que no nosso dia a dia nós somos influenciados e influenciamos. Somos influenciados de 2 maneiras, tanto pelo plano espiritual, tanto pelo plano material, né? Através dos nossos exemplos, dentro da nossa família, influenciamos os nossos familiares. Também nós somos, no dia a dia, influenciados pelos irmãos de acordo com o nosso pensamento, com nossos tipos de hábitos que nós temos, né? Então, a gente vê como é importante o Evangelho na nossa vida, né? Os ensinamentos de Jesus, quando ele disse o orai e vigiai, né? Mas eu colocar o contrário, eu digo assim, vigiai e orai, porque estamos sempre vigiando os nossos pensamentos, né? A gente não sabe saber se o pensamento é meu ou não é, né? O nosso mentor espiritual, Emmanuel, disse que nós somos bombardeados 60 mil vezes por dia. Olha, quanto nós somos influenciados. E saber se esse pensamento que chega até mim é meu. Jesus, ele disse que a gente fala, se expressa do que o nosso coração está cheio, né? Então, como é importante a gente conhecer a nós mesmos, fazer uma autoanálise de nós mesmos, para saber quais os nossos vícios, quais são os tipos de pensamentos do nosso dia a dia, o que é que a gente tem mais afinidade, para que quando esses pensamentos chegarem no nosso dia a dia, né, muitas vezes eles chegam através das emoções, né? É no estado que a gente estamos mais desequilibrados, mais desarmonizados, que esses pensamentos eles chegam até nós, para que a gente não seja instrumento de escândalo, como Jesus falou, né? Que a gente não magoe, não fazer sofrer os nossos irmãos. E não é só na parte física, mas também através da palavra. A palavra tem o poder de magoar, e como tem as pessoas, né? E quantas vezes a gente diz uma palavra para depois a gente se arrepender? Não, meu irmão, me desculpe, eu não queria disso aí. Saiu sem querer, né? Aí vai a invigilância. Então, como é importante isso aí, a gente procurar o Evangelho de Jesus e os ensinamentos de Jesus, estar em sempre harmonia com o Mestre. É difícil, porque nós oscilamos no nosso dia a dia, mas a gente tem que ter esse hábito no nosso dia. Temos tanto hábitos ruins, procuramos mudar os nossos hábitos ruins por hábitos bons, com os bons pensamentos. A gente tem uma casa material aqui na Terra, não é isso? O que a gente faz nessa casa material? A gente cuida, protege essa casa, para que nenhum irmão entre nessa casa. A nossa esposa, ela cuida de toda a parte, como nós hoje também cuidamos da limpeza, tudo isso aí. Mas, além dessa casa material, temos outra casa. E muitas vezes nós desconhecemos, que é a nossa casa mental. É aí que está. É aí por onde que os irmãos eles entram adentro. Se a nossa casa material está toda fortalecida e protegida, e se a nossa casa mental está desprotegida, toda aberta, não adianta de nada. Não é assim? Então, devemos proteger todas as duas. Como podemos proteger? Através dos bons pensamentos, né? Que a gente, no nosso dia a dia, a gente começar a mudar o pensamento ruim pelo pensamento bom. É como a gente trancasse a porta da nossa casa quando chega um pensamento
não, eu não quero isso, eu não quero mais isso. Então, a gente vai mudando os nossos hábitos, os nossos pensamentos, para que a gente não seja tão influenciado negativamente no nosso dia a dia. Maravilha, meu querido José Aquino, é exatamente isso. E aí eu, refletindo aqui, lembrando as bênçãos do Pai, a obra divina é de uma perfeição que a gente não consegue captar essa finura da perfeição da coisa divina. Primeiro veio Moisés, trazendo a unicidade de Deus e a necessidade de adorarmos ao Pai, amá-lo e respeitá-lo, etc. Depois vem Jesus, consolida a mensagem trazida através dos mentores divinos por intermédio de Moisés, mas Jesus promete o Consolador, que é a doutrina espírita. Aí você para e reflete. Todas as religiões têm o papel de ligar o homem a Deus. E aí, por isso, Deus permitiu que fossem criadas todas esses segmentos religiosos. Todos eles são úteis e são bons. Tem alguns servidores despreparados ou ignorantes ou oportunistas, assim como ocorre em todas as profissões aqui, que muitas vezes tiram proveito dessas coisas, mas aí não está a religião, está o religioso. E aí você lembrou uma coisa fantástica, Jair. O orai, para manter a mente ocupada lá em cima, pedindo a proteção de vida. O vigiai, para que a mente fique ocupada e a casa protegida. E aí a doutrina acrescenta, e é nisso que eu queria me referir, o papel da doutrina espírita na humanidade atualmente, os esclarecimentos que nos são trazidos pelo mundo espiritual, corroborando com aquilo que Moisés iniciou, Jesus prosseguiu e nós concluiremos com as bênçãos divinas. Mas aí você tem o orai, o vigiai e o instruir-vos, porque a necessidade da instrução é imprescindível para que você saiba o que vai fazer, para não ficar aí batendo com a cabeça. E é por isso que nós vamos prosseguir com a nossa programação, e aí agora nós vamos entrar nas perguntas. Nós vamos fazer perguntas entre nós, perguntando cada um à sua maneira. Vamos perguntar, e eu vou começar perguntando ao nosso irmão Renato. Eu vou fazer a mesma pergunta aos dois, porque me parece pertinente. Depois a gente vai fazer aqui uma sabatina entre nós. E a primeira pergunta é: como você pessoalmente define o fenômeno da obsessão, Renato? Olha, nós sabemos que Kardec foi aquele que trouxe a doutrina dos espíritos, e, na realidade, Kardec só fez codificar. E o mundo superior definiu que a obsessão é a influência, é o império, no livro dos espíritos, também nessa tradução, é o império do espírito sobre outro. Quer dizer, é a influência do mundo espiritual sobre o mundo material, ou o mundo material sobre... Entre os dois mundos, podemos dizer assim. Tanto a influência do mundo espiritual sobre o material e também a influência do material sobre o mundo espiritual nas questões de obsessões. Então, a obsessão propriamente dita é a influência do espírito sobre o outro. Maravilha. E aí eu pergunto também a Jair, concorda? Assina embaixo, adiciona mais alguma coisa? É o que a gente pode, o que o Renato falou aí, né, o que a gente viu até agora, a gente pode definir assim, a minha maneira de pensar, que a obsessão é uma ação persistente que um espírito exerce sobre uma pessoa, influenciando, né, e pode chegar até uma perturbação orgânica como mental, né. Então, a gente conhece hoje que essas influenciações, né, ela não fica só na parte exterior, como nós vimos, né? E pode passar para a nossa parte física e chegar também aos desequilíbrios mentais, psíquicos, né? Hoje a ciência já estuda isso aí, né? Os transtornos psíquicos. E hoje também a gente já tem o conhecimento, que é maravilhoso, né? A medicina, a ciência, ela já evoluiu bastante, né? Já conseguiu diminuir essa parte do material para o espiritual. E a gente vê hoje, como a doutrina espírita nos traz, desse conhecimento, que as doenças, ela podem ter 3 causas. Ela pode estar no nosso corpo físico, ela pode estar no nosso perispírito
e também pode estar no nosso espírito, né? Então, vai depender muito dos nossos pensamentos, das nossas influenciações. Quando está no corpo físico, essa doença, essa enfermidade, um bom medicamento resolve. Mas quando está no perispírito, né? Muitas vezes se trata o efeito, não trata a causa, né? Aí se socorre a parte religiosa, né? Falando aqui da nossa casa espírita, através dos passes da água fluidificada do Evangelho. E quando não se modifica isso aí, não consegue a saúde aí, se a causa está no próprio espírito, aí vai através da reforma íntima, da modificação da conduta do ser, né? Porque, como eu disse, se combate o efeito, não combate a causa. Então, a causa, como Jesus falou, está de dentro para fora. Então, é mais ou menos isso aí a conceituação que a gente vê sobre a obsessão. Maravilha, Jair, é de uma precisão cirúrgica o conjunto de informações apresentadas. Então, veja bem, o problema está em nós, no caso, nós, espírito, que somos o condutor do carro físico. Então, a doença pode estar no corpo físico, pode estar no perispírito, refletindo no corpo físico, ou pode estar na nossa mente. E aí a necessidade de fazer esse trabalho mental, e é o que acontece, por exemplo, quando nós temos a oportunidade de conversar com os irmãos espirituais nas reuniões mediúnicas, falando sobre os processos obsessivos. Como definir esse processo obsessivo? Já foi esclarecido, é a persistência do espírito sobre o outro. Agora, há também outros tipos de obsessão, que nós vamos conversar sobre tudo isso lá na frente. Mas eu ainda tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer, e vou começar novamente por Renato, e na sequência vocês já fazem as perguntas de vocês. Sabe-se, por exemplo, que essas influenciações que refletem, o espírito recebe, ou via perispírito, faz a decodificação, ou descarta, ou então fica rememorando aquilo, gera uma roda viva, gera uma monoideia, resultando muitas vezes em doenças psíquicas, que são os casos obsessivos, as auto-obsessões, por exemplo. Mas vamos pensar que todos esses problemas que se armazenam no espírito, como sanar esses problemas? A pergunta é, o que fazer para sanar todos esses problemas dos espíritos que se refletem no corpo depois? A tendência natural é essa. Por quê? Porque quando o espírito ele se propõe a obsidiar alguém, o propósito dele é destruir o outro. O propósito é destruir o outro. Você vai conversar com o obsessor, ele não vai dizer, não, eu vou dar aqui uma sova nesse cara, depois eu deixo ele em paz. Não. Ele vai tentar levar o sujeito à loucura e depois à morte. É o propósito dele. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, me permite esse esclarecimento para passar a palavra a vocês, eu trabalhava lá, eu já tinha algum tempo, eu já tinha um bom tempo rodado nos trabalhos de assistência espiritual, que eu não gosto de chamar obsessão, mas eu gosto de chamar assistência espiritual, que é realmente isso. E aí eu trabalhava lá no grupo caritativo São Francisco de Assis em Ceará-Mirim, e de repente chegou lá um irmão, desse irmão extrovertido, que tira a lera com todo mundo que está presente. E o cara chegou lá, cheio de conversa, cheio de coisa, aquele cara que você conversa com ele a primeira vez, gosta dele, da maneira como ele se porta. Então aquele irmão chegou e nós começamos a conversar, e na conversa, meu irmão, me diga uma coisa, essa criatura está num estado deplorável, está sofrendo horrores, está aqui doente, toda quebrantada, já chegou explicando que a vida dela lá fora está um pandemônio. Me diga uma coisa, qual é o seu problema com essa criatura? Ele disse, eu não tenho nada com ela. Eu digo, como você não tem, rapaz? Não, peraí, rapaz, você não está entendendo. Eu digo, então explique. Não, eu fui contratado para fazer isso. Eu digo, peraí, para e explica de novo. Eu disse, não, eu nem conhecia essa criatura, eu fui contratado para fazer isso, eu sou um trabalhador. Então, sem aprofundar nessa questão, que nós vamos ver lá na frente, hoje ocorre também os processos obsessivos através de contrato. Alguém, detentor de recursos, oferece em vantagem aos irmãos que estão por aí purulando, e eles vão e pegam o serviço e vão fazer um processo obsessivo, como se fosse um trabalho qualquer. E aí, Jair, como explicar isso?
esse comércio, vamos colocar como um comércio, né? Aqui no plano material, temos o comércio. Muitas vezes, quando precisamos de uma pessoa, de contratar uma pessoa, né? Vamos lá pedir o serviço daquela pessoa. No plano espiritual é da mesma maneira, né? A gente sabe que no plano espiritual, como no plano espiritual, se dá ligação de um plano para outro as faixas vibratórias, é os nossos pensamentos, né? Então, para que a gente possa ser influenciado, é preciso que a gente ligue uma tomada mental. Essa tomada, a espiritualidade nos chama, é como se fosse um ferro de engomar. Você, para aquecer o ferro, você tem que botar a tomada lá, ó, o plug lá na tomada. Da mesma maneira, são os nossos pensamentos, né? A gente se liga através dos nossos irmãos que desencarnaram, que morreram, né? Através dessas faixas vibratórias. Mas aí como é que pode? Como é que tem só espírito mal no outro lado? Não. A morte em si é o prolongamento da vida. Não existe milagre, né? A natureza, ela não dá salto. Quando eu era criança, muitas vezes, eu me lembro que quando a pessoa desencarnava, naquele tempo não tinha centro de velório. O velório era feito na casa da pessoa mesmo. Muitas vezes, minha mãe pegava na nossa mão e levava ali para a gente, na casa daquela pessoa, para ver ali o velório. E eu escutava muito aquelas pessoas dizer, ó, fulano de tal vai para o céu. Fulano de tal vai encontrar com a nossa Mãe Santíssima. Fulano de tal vai estar sentado lá à direita de Jesus, né? E hoje a gente vê que a doutrina espírita, ela nos ensina de uma forma racional, né? Que não é assim. Já imaginou uma pessoa que fez tanto mal aqui na Terra, fez tanta coisa de errada, como é que elas podiam estar lá no céu, né? E uma pessoa que fez tanta coisa boa aqui na Terra está no inferno, por causa de uma religião e de outra, né? A gente vê o caso de Dimas. Dimas é aquele malfeitor que estava lá na cruz de lado de Jesus. Ele se remiu do seu erro pelos exemplos que Jesus deu ali na cruz. E pediu a Jesus que quando Jesus adentrasse o céu, o plano celestial, que ele estivesse também. Jesus disse, sim, Dimas, hoje mesmo estarás comigo no céu, no plano celestial. Mas não é que Dimas, aquele espírito, ele fosse com Jesus, que não tinha como, pela vibração inferior. Mas era dada a oportunidade de Dimas chegar no plano espiritual e começar uma nova vida, uma nova transformação e uma nova caminhada aqui na Terra, uma nova reencarnação para ressarcir os seus erros. E assim somos nós. Muitas vezes estamos no plano matéria espiritual fazendo coisas erradas, nos ligamos com outros espíritos no outro lado para fazer essas coisas erradas, né? Então, esse consórcio no outro lado. Então, essa é a mensagem. Maravilha, Aquino. E aí, Renato, quer dizer que a gente precisa trabalhar para sanar os problemas do espírito, para retornarmos ao mundo espiritual, não acompanhar Jesus, como muito bem disse Jair, mas pelo menos sermos levados para um local de refazimento, uma escola, uma colônia, um hospital, onde seremos preparados para os embates de outras experiências. É isso mesmo? Na realidade, nós temos de procurarmos sempre a busca do ensinamento de Jesus e colocar em prática. É porque nós fomos criados sempre para fazer o bem. E Jesus só mostra que nós devemos fazer o bem em todos os momentos das nossas vidas. Então, como o Jair falou, tal vida, tal morte. O que nós somos aqui nesse mundo, saímos no outro mundo, mundo espiritual. É uma continuidade. Se nós temos essa continuidade, nós somos esse espírito infalível, nós não falimos, nós não morremos, nós continuamos nossas vidas. Mas a natureza, como nossos processos de evolução, não dá pulo. Vai normalmente fazermos aquilo que Jesus nos pede, para que nós viemos a ter a paz tanto almejada aqui na face da Terra. Se nós vibrarmos na faixa positiva, na faixa do bem e da caridade, nós sabemos que existem os processos de influências espirituais não evangelizadas querendo nos tirar uma certa condição vibratória no bem,
mas sabemos que através da nossa prece, como o próprio Jair falou, da nossa vigilância, da nossa condição de viver, nós podemos modificar essas maneiras de nós, como nós vivemos aqui na face da Terra. Se nós vivemos em sofrimento e dor, nós temos que modificar nossos pensamentos, nossa maneira de pensar. É compreender o nosso irmão, é viver uma maneira mais fácil de se viver, entendendo e compreendendo, porque a influência muito grande do mundo espiritual sobre o mundo material. Muitas vezes, nós conversando dentro do nosso próprio lar, às vezes existe a influência espiritual que, quando nós estamos conversando com nossos esposos, nossos filhos, muitas vezes nós falamos de uma maneira que nós somos transmissor, transmitindo a mensagem, essa mensagem chega aos nossos familiares, às vezes distorcida pela própria condição vibratória, que muitas vezes o plano espiritual influencia nessas vibrações. Então, como é bom quando nós estamos conversando com nossos familiares, e muitas vezes nós falamos certas coisas que ele não está entendendo, é conversar. Diz, olha, eu não quero fazer, não estou pretendendo transmitir para você coisas que vêm lhe trazer sofrimento. Mas vamos tentar melhorar a nossa condição vibratória para que nós possamos transmitir uns aos outros a confiança, a paz, a harmonia, o ensinamento do nosso irmão Jesus, através da conscientização de um bom propósito, sempre estarmos unidos. Amadeus. Maravilha, Renato. E aí eu volto para o nosso irmão Jair, que está com ele. A próxima pergunta é com o senhor, Jair. Cadê? Jair saiu? Ah, tá aí. Acho que ele saiu. Jair, Jair ele tem um problema porque ele está no comércio e de repente chega um cliente, ele tem que correr lá. Renato, se você quer fazer a próxima pergunta, pode fazer. Não, nós sabemos que existe uma influência muito grande no mundo espiritual sobre o mundo material. A minha pergunta é o que é que nós podemos fazer para que nós não venhamos ter tanta influência no mundo espiritual? Eu posso perguntar a você, Amadeus. É verdade, Renato. Veja bem, a pergunta é um desdobramento da questão que você e Jair estavam comentando. O que é que nós podemos fazer? Ora, vamos refletir da seguinte forma. Vamos imaginar que uma criança, ela, de repente, ela aparece vítima de um processo obsessivo de religiosos, não vai resolver. Não é que lá seja corrente forte, é porque a natureza dos trabalhos lá, o atendimento não está condizente com a realidade desses fatos. Então, o que é que você faz? A própria espiritualidade inspira você e você leva a criança na casa espírita. O que é que você vai ter na casa espírita? A espiritualidade diz que, durante a sua chegada na casa espírita, aqueles irmãos que estão sendo objeto da influenciação, eles vão entrar com a criança vai ficar no salão ouvindo a preleção do Evangelho. E aí, o que é que vai acontecer? Os arquitetos espirituais, eles vão projetar imagens durante a preleção do Evangelho que tem relação com o caso que aqueles irmãos estão vivendo. Como se deu lá na primeira reunião da irmã Ivone do Amaral Pereira, no livro Memória de um Suicida. E o espírito vai se ver naquela situação, e ele pode despertar, e aí é socorrido. Mas vamos imaginar que ele não desperte. Aí o que vai acontecer? A criança vai ouvir o Evangelho, ela não vai entender nada, porque é muito criança, mas ela vai acompanhar. O espírito vai ouvir e vai ser trabalhado para refletir. Mas aí ela vai tomar água purificada, vai tomar o passe, volta para casa. Aí em casa começa o trabalho que você me perguntou agora. Qual é o trabalho? Mudança de atitude, de pensamentos, a compreensão das bênçãos divinas que se manifestam no seu lar, ouvir músicas edificantes, fazer leituras edificantes, fazer o evangelho no lar, adotar o hábito da prece. Fazendo esses procedimentos,
você vai atrair para a sua companhia espíritos bons, que percebem em você a necessidade da sua melhoria, aproveitando os irmãos que estão lhe acompanhando para auxiliá-los, conscientizando e socorrendo-os, e, acima de tudo, você se transformando num instrumento de trabalho na seara do Pai. É esse preparo que nós precisamos fazer naquilo que Jair estava dizendo, onde você vai ocupar a sua mente com coisas positivas. E você ocupando a mente com coisas positivas, você automaticamente sai da sintonia inferior desses irmãos. Porque o irmão vai ser assistido na casa espírita ou mesmo no seu lar a partir dos seus exemplos, das suas atitudes. Mas se você levar uma vida desequilibrada e desregrada, você não apenas é assediado, mas vem outros, vem também se completar das emanações geradas naquele ambiente. Então, quem faz o ambiente, quem cuida da sua casa espiritual é você. Você cuida da sua casa mental, o ambiente onde você vive também é cuidado. E assim se dá assistência a nível espiritual. Ok? Nós estamos chegando aí ao final, meu querido irmão, nós estamos aí a 4 minutos do final. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Jair as suas considerações finais, para, na sequência, ele fazer a prece, depois fazer a prece, e as considerações finais de Renato, porque na sequência de Renato, eu vou fazer a divulgação do livro para a nossa... o livro, como é que chama? É a dica do livro, eu vou fazer a dica do livro, e na sequência eu vou fazer a programação da semana. Depois da programação da semana, aí o nosso irmão Jair vai fazer a prece de encerramento. Jair, é com você, meu querido. As suas considerações finais e os nossos agradecimentos pela feliz oportunidade de estarmos juntos. O que a gente pode falar aqui sobre a obsessão, a gente pode dizer assim, o antídoto da obsessão, né? É a caridade, é o bem que a gente pode fazer ao nosso semelhante, é a única maneira de evitar essas influenciações no nosso dia a dia. Por quê? Porque quando estamos fazendo o bem, não digo o bem material, eu falo aqui o bem moral, né? Esse bem moral começa com respeito dentro do nosso próprio lar, né? É a gente acordar bem, abraçando os nossos filhos, abraçando nossa esposa, desejando o bem, tudo nosso pensamento no bem, né? Tratando bem os animais, as plantas também, né? Agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma jornada, uma caminhada, pedindo a Jesus a bênção, né? E como Jesus falou, também rezando por aqueles irmãos que nos perseguem, que nos querem mal, né? Orar pelos nossos inimigos, né? Esse inimigo que a gente fala é essas influências negativas, né? Como eu disse aí, nossos irmãos passam para o plano espiritual, desencarnam da mesma maneira que estavam aqui. Se a pessoa que estava aqui na Terra encarnada, o desequilíbrio, vê a infelicidade das pessoas, continua no plano espiritual da mesma maneira. Uma maioria, a espiritualidade nos fala que 70% do ser humano que desencarna, que morre, continua aqui no nosso dia a dia. Da mesma maneira como estavam. O nosso irmão João Cecílio, ele falou uma vez que, de uma mensagem, que chegou no plano espiritual, ele ficou assim, abismado de ver tantos irmãos desencarnados dentro dos ônibus. Aquelas pessoas pareciam que não tinham morrido, não tinham desencarnado. A gente estava com a mesma vida que estavam aqui quando estavam vivos. E é assim. E muitas vezes atraímos esses irmãos para dentro dos nossos lares. Então é muito importante a prece, a oração, o bem, os bons pensamentos, tudo que a gente fizer de bom, o evangelho no lar, né? Então, tudo isso aí, tratar bem as pessoas, é maravilhoso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo do coração, não é da boca para fora. Mas a gente que faça isso com o coração, aprenda a fazer isso dentro de nós, uma coisa espontânea. Porque antes da gente falar, a gente já pensou. Antes da gente falar, a gente já emitiu. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vai pedir um perdão a uma pessoa, se não é do coração, aquela pessoa já sabe que aquilo não é, aquele perdão não foi feito do coração. Então a gente tem que aprender a fazer isso espontaneamente. Aprender a fazer o bem, a propaganda do bem. Ela começa dentro de nós, né?
Não pensar em nós mesmos, pensar nos outros, né? Porque tudo que a gente faz se reflete, não só dentro do nosso lar, mas se reflete nos nossos vizinhos, se reflete na rua, se reflete em todo o mundo. Então, os nossos pensamentos é muito importante para ser esse antídoto contra a obsessão. Amadeu, está fechado o microfone. Renato, entre aí, porque Amadeu saiu, por favor. As considerações finais. Só agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade eu amiga. Terminei saindo. Aí é com o Renato. Renato, suas considerações finais em nome de Jesus. Só agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse assunto nome. Agradeço aos amigos que estão nos assistindo e nos escutando. Que a paz do nosso Mestre Jesus recaia sobre todos nós, para que nós possamos ter um dia de paz, de harmonia e tranquilidade. Muita paz para todos. Muito bem. Nós vamos fazer a dica do livro, e a dica do livro, como eu disse, é Jesus no Lar. Jesus no Lar, um livro fantástico, você precisa adquirir o hábito de fazer leitura. Quando for dormir, ou quando você acordar, principalmente quando acordar, você já faz a leitura do livro Jesus no Lar. Aquelas mensagens são de uma profundidade extraordinária. Livro ditado pelo espírito Léo Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da Federação Espírita Brasileira. Mas aí nós temos agora a programação da semana. Nós temos a programação da semana, mas o meu querido irmão Elias Tavares quer falar antes da programação ou depois, Tavares? É depois, querida, é depois. Tavares não está ouvindo. Muito bem, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a programação da semana, depois da programação da semana, aí Tavares retorna. Pode falar, Tavares? Não, amigo, eu falo no final, e depois que a gente encerrar a sala. Obrigado. Tudo bem, sem problema. Então vamos fazer a programação da semana. A Web Rádio Estação da Luz tem uma programação, e nessa semana de 12 a 18 tem uma programação extensa. E aí nós vamos falar sobre a programação de hoje e de amanhã. E na sequência o nosso irmão Jair vai fazer a prece de agradecimento ao Pai pela feliz oportunidade. Então hoje, segunda-feira, nós estamos concluindo o programa Nos Domínios da Mediunidade, o tema Preparo para a Reunião Despertar, extraído do livro Missionários da Luz, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, apresentação Amadeu Ferreira, Jair Aquino e Renato Bezerra. Às 17 horas, o programa espírita Conhecendo a Vida e a Obra de Ivone do Amaral Pereira. Apresentação de Zezé Franco, do Rio de Janeiro. Às 19 horas, o programa espírita Estação da Luz, 21 anos no ar. Tema: Jugo Suave e o Fardo Leve. Convidado Altamir Cunha, lá de Angicos, aqui no Rio Grande do Norte. Às 20 horas e 30 minutos, o programa espírita e Educação. Espiritismo e Educação. O tema, Educação do Espírito, apresentação de Marcos de Mário, Ronaldo Gomes, ambos do Rio de Janeiro. Às 23 horas, o programa Espírito e Evangelho por Emmanuel, o tema Legião do Mal, Marcos capítulo 5, versículo 9, livro Caminho, Verdade e Vida. Apresentação de Cristina Albuquerque, da Casa de Caridade Chico Xavier, aqui em Natal. Amanhã, terça-feira, dia 13/4, às 8 horas da manhã, um programa espírita, Jornada ao Conhecimento. Estudar, compreender e vivenciar. Tema, Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Apresentação de Margarita Rigato e Silva Maria Hariz, ambas do Movimento Espírita de Sorocaba, São Paulo. Às 17 horas, o programa espírita A Vida no Mundo Espiritual. Tema, Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Apresentação de Silva Almeida, do Rio de Janeiro. Às 19 horas, o programa espírita A Vida em Abundância, tema Jesus veio para viciados e prostitutas. Apresentação, Henrique de França, de Brasília, Distrito Federal. Às 20 horas, o programa espírita Herculano e o Homem do Mundo, tema o livro O Sentido da Vida. Apresentação, Heloísa Pires, Alberto Magno, Herculano Filho e Wagner Tadeu, todos de São Paulo. Às 21 horas, o programa espírita Obsessão e Desobsessão. Tema, o mal é o remédio. Apresentação de Erinaldo Bezerra
e Carlos Eduardo, do Pronto Socorro Maria do Pão. Que Deus abençoe essas duas criaturas fantásticas, né? E às 23 horas, encerrando a programação da terça-feira, o Evangelho por Emmanuel, o tema Indireta, os Caminhos. João, capítulo 1, versículo 23, livro Caminho, Verdade e Vida, apresentação Zezé Franco, do Rio de Janeiro. E agora, a prece de agradecimento a Jesus, o nosso querido irmão Jair Aquino. Querido Jesus, Deus, nosso Pai misericordioso, estamos aqui, Senhor Jesus, para te agradecer esse momento maravilhoso, poder participar, Senhor, desse programa, receber os ensinamentos e agradecer toda a assistência espiritual. E assim possamos dizer, querido Jesus, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que possamos levar o amor. Onde houver ofensas, que possamos levar o perdão. Onde houver o desespero, Senhor, que possamos levar a esperança. Onde houver a discórdia, que possamos levar a união. Onde houver o erro, que possamos levar a verdade. Onde houver a tristeza, Jesus, que possamos sempre chegar com alegria. Onde houver a dúvida, que possamos levar a fé. E onde houver trevas, meu Deus, que possamos sempre chegar com a tua luz. Ó, meu querido Jesus, permita, Senhor, que possamos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo, Senhor, que encontramos a verdadeira vida. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, meu Deus, e que assim seja, meu Pai. Graças a Deus, Senhor. Muita paz. Bom dia, Brasil!